Olá, queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês nesta nossa aula. Vamos verificar qual o número e o título da aula de hoje. Estamos na aula de número 37 e o título da nossa aula é O campo mudou e continua a mudar. E o nosso objeto de conhecimento é as atividades econômicas e também as transformações das paisagens rurais. Então vamos lá nesse momento dar início à nossa aula sobre o campo. A gente veio para cá, então, para o campo, justamente para analisar as paisagens rurais ou as paisagens do campo. Aqui vão predominar as atividades de cultivo de plantas ou a criação e reprodução de animais. Então, são as atividades do setor primário, que podem ser a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Como a gente está no campo, é de lá que vão vir os principais alimentos que a gente consome. E esses alimentos chegam até a casa de vocês como? Como é que vocês vão, então, quais são os produtos da agricultura e da pecuária que estão presentes no seu dia a dia? Aonde é que seus familiares conseguem comprar esses produtos? São em feiras? É no mercado? Eles vão até o campo? Vocês possuem horta na casa de vocês? E ainda, como é que vocês consomem esses alimentos? É justamente por causa dessa demanda que vão ocorrer as transformações das paisagens rurais. Antes da gente falar propriamente das transformações das paisagens rurais, a gente vai diferenciar o que é a paisagem do campo e o que é uma paisagem natural. Nas paisagens do campo, os elementos visíveis da natureza sofreram alterações, ou seja, sofreu a interferência humana. Então, os elementos modificados pelo homem vão ser mais presentes do que a vegetação natural. Enquanto na vegetação natural, essa interferência do homem vai ser mínima, predominando, então, os elementos naturais. A escolha pelo local onde vai ser desenvolvida essa atividade do setor primário vai envolver elementos naturais, como o clima, o relevo e o solo. Vamos agora ver um pouquinho da história da agricultura. O surgimento da agricultura, que é a atividade do cultivo das plantas, ela é considerada um dos marcos mais importantes da humanidade. Isso porque ela ocorreu há mais de 10 mil anos atrás, lá na região do Crescente Fértil, que é uma área da Ásia que é banhada pelos rios Nilo, Tigres e Eufrates. E é nesse momento que vai acontecer a mudança em que o homem deixa de ser nômade para ser sedentário. Então ele ia de área em área explorando os recursos daquela região até acabar e mudava para uma nova área para fazer de novo esse ciclo. Com agora o homem se fixando no local e desenvolvendo a atividade, ele vai mudar a sua relação com a terra, porque ele vai começar a planejar o plantio, ele vai começar a planejar a colheita e a estocar esses alimentos. E justamente essa necessidade de cultivar as plantas é que levou as pessoas a se fixarem no local, surgindo então as primeiras cidades, as primeiras vilas e, por consequência, as primeiras civilizações. Na Idade Média, o período mais ou menos entre os séculos 5 e 15, a atividade agropecuária ela vai se tornar mais intensa. A sua produção ela vai ser voltada para as necessidades básicas das pessoas, mediante troca dos produtos nos feudos. Os instrumentos e métodos utilizados nesse período ainda vão ser considerados simples. No entanto, eles já praticavam a técnica de rotação de culturas, que consistia em dividir o campo em 3 áreas, 2 em constante atividade e 1 em repouso. Assim, aquela área em repouso estaria recuperando a sua fertilidade. E o que é, então, essa técnica de rotação de culturas? Ela vai ser o manejo de conservação do solo, muito importante para o desenvolvimento da produção agrícola. Para a gente entender como ocorre esse ciclo da rotação, a gente vai acompanhar um gráfico. Nessa pequena fazenda dividida em 3 áreas, a gente vai ter na área A, isso no primeiro ano, a plantação de trigo, na área B, a plantação de soja e a área C, ela vai estar em descanso. Isso faz com que essa área que esteja em descanso recupere a sua fertilidade. No ano seguinte, no segundo ano dessa rotação, a gente vai ter a transferência das áreas de cultura, aonde a área B agora vai receber
o trigo, a área C recebe a soja e a vez da área A está em descanso. No terceiro ano desse ciclo, agora a gente vai ter o descanso ocorrendo na área B, o trigo na área C sendo plantado e na área A a gente vai ter a soja. No quarto ano desse ciclo vai se repetir o que aconteceu no primeiro. Assim, todas as 3 áreas da fazenda descansaram por um determinado momento e conseguiram então ali recuperar a sua fertilidade. Vamos continuar falando sobre a história da agricultura. No final da Idade Média, por volta do século XV, o objetivo da agricultura agora é outro. Antes, ela visava atender às necessidades básicas da população local. Agora, ela vai ter o objetivo comercial, ou seja, os proprietários de terra vão passar a lucrar com a venda desses produtos. Já por volta do século XVIII, a Inglaterra ela vai passar a adotar em seu território e também nas suas colônias as tecnologias aprimoradas nas atividades, tanto de cultivo quanto na criação e reprodução de animais. Já nos séculos seguintes, as máquinas e os equipamentos estarão cada vez mais modernos. Isso faz com que haja cada vez um maior aumento na produtividade da agricultura e da pecuária. As diferentes atividades que são realizadas no campo acabam gerando diferentes paisagens rurais. Em várias partes do mundo é praticada a chamada agricultura tradicional. Nessa paisagem vai predominar a presença humana, há um maior número de trabalhadores e uma menor quantidade acabam tendo então aí as máquinas e os equipamentos que são utilizados. Enquanto na agricultura moderna, a modernização do campo vai ocorrer. Então ela vai trazer para dentro do campo máquinas e equipamentos cada vez mais tecnológicos. Isso tem como consequência a redução do número de trabalhadores, mas resulta numa maior produtividade. A gente verifica nessas duas imagens diferenças entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna, porque vai variar o tamanho da propriedade, pequena, média e grande, a quantidade de tecnologia que é empregada e também se há mais presença humana ou se há a maior presença das máquinas. Outra forma de atividade que gera diferentes paisagens rurais é a pecuária, que também vai ser dividida em pecuária moderna ou pecuária tradicional. Na pecuária moderna vai haver uma maior produtividade. Por quê? Porque ela vai ser marcada pela tecnologia, o uso intenso da tecnologia. Há um profissional ou diversos profissionais que são responsáveis por acompanhar a saúde do gado. Então, vai ser aplicado o maior número de medicamentos, antibióticos, pode ser utilizada a técnica da inseminação artificial para produzir um gado de melhor qualidade. E nesse sistema da pecuária moderna, o gado é criado em confinamento, ou seja, ele está preso em estábulos. Enquanto na pecuária tradicional, olha só como é a paisagem, o gado é criado solto. Há uma preocupação com a saúde do animal, mas é muito menor em relação à pecuária moderna. Então, os processos naturais é que vão ser priorizados. Além da criação de gado, nós também vamos ter diferentes paisagens pela criação de diferentes animais, como aqui ocorre com o exemplo da piscicultura, que é a criação de peixes, e a avicultura, que é a criação de aves. E uma última paisagem que nós podemos falar é aquela que vai trazer a alteração dos elementos naturais pelo extrativismo, que é a extração de recursos naturais, minerais e vegetais. Eles também são considerados paisagens rurais. Aqui vai acabar ocorrendo uma mudança no solo, no relevo, ele elimina a vegetação original dessa área e acaba gerando então uma nova paisagem. Então aí com o uso de equipamentos e outras tecnologias acaba causando diferentes paisagens dentro dessa área que também é considerada rural. Então nesse momento a gente finaliza a explicação de conteúdos e vamos para o nosso aplicando. A nossa questão do aplicando, ela vai trazer o tema da produção moderna da agricultura. Então, afirmações vão ser apresentadas e a gente tem que julgar se elas são verdadeiras ou se são falsas.
A primeira afirmação diz que a modernização do campo provoca a subordinação crescente do campo à cidade e à indústria, destino da produção agrícola e de onde recebe insumos e equipamentos. E aí, verdadeiro ou falso? A afirmação 2 diz que a modernização da agricultura torna as paisagens agrícolas homogeneizadas. Isso quer dizer que ela torna as paisagens iguais, através da especialização produtiva para atender ao mercado urbano e industrial cada vez mais exigentes. Então, a gente tem essas duas afirmações verdadeiras. A afirmação 3 diz que o campo torna-se cada vez mais autossuficiente em função de ser o espaço que mais rapidamente absorve as modernizações do meio técnico-científico informacional. Essa afirmação ela está incorreta e eu vou já dizer o porquê. A nossa afirmação 4, a modernização do campo reduz a população rural, mas contribui para a formação de uma população agrária. Aqui, além dos boias-frias, inclui agrônomos, tratoristas, mecânicos e outros profissionais qualificados, que mesmo morando nas cidades, dedicam-se às atividades agrárias. Essa afirmação também é verdadeira. Então, a gente tem 3 verdadeiras e uma afirmação falsa. Qual seria, então, a sequência correta dessas afirmações, o julgamento dessas afirmações que nós fizemos? Então, a alternativa correta vai ser aquela que traz o verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Lembrando que só a afirmação 3 foi considerada incorreta. Por quê? Olha lá, a afirmação 1, ela realmente, a modernização do campo traz essa subordinação. No entanto, olha lá, destino, que é o destino da produção agrícola e de onde recebe seus equipamentos e seus insumos. Então, está corretíssima a afirmação. A 2 também foi considerada correta, porque a modernização da agricultura, ela realmente torna as paisagens mais similares, mais parecidas, porque cada vez mais ocorre o emprego da monocultura e, por consequência, o aumento da produtividade. A afirmação 3, ela está incorreta porque, apesar de realmente o campo absorver cada vez mais essas modernas técnicas e tecnologias que estão aparecendo, o campo não é autossuficiente. E a afirmação 4 também estava correta, porque vai contribuir sim para essa população que trabalha no campo ter uma redução, mas eles não deixam de existir, mesmo morando nas cidades. Então, como comentário dessa questão, a gente verifica que a modernização do campo foi provocada pelo surgimento de instrumentos industriais e os investimentos na prática da monocultura permitem essas paisagens se tornem homogêneas. Desta forma, há o aumento da produção do campo aliado às atividades produtivas urbanas. No entanto, vai ocorrer essa substituição dos trabalhadores rurais pelas máquinas, pelos esses equipamentos cada vez mais tecnológicos. Nesse momento, vamos para as nossas considerações finais. Na aula de hoje, a gente abordou a temática das transformações que vão ocorrer nas paisagens rurais, definindo então que o espaço rural vai ser aquele onde vai predominar cultivo de plantas, criação e reprodução de animais, seja para comercialização ou seja para subsistência. Essas atividades vão estar inclusas dentro do setor primário da economia, então agricultura, pecuária e também o extrativismo. É importante destacar a diferença entre paisagem natural e paisagem do campo. Na paisagem do campo, os elementos visíveis da natureza foram modificados pelos seres humanos, enquanto na paisagem natural, a vegetação ainda é original, havendo uma menor interferência humana. No surgimento da agricultura, vai ser o destaque a mudança do homem de deixar de ser nômade para começar a ser sedentário. Então, ele passa a extrair da terra os seus alimentos. Então, no século V até o século XV, a agricultura ela vai atender às necessidades básicas locais, enquanto a partir do século XV, ela já vai ter como finalidade a comercialização dos seus produtos, enriquecendo então os proprietários de terras. Já no século XVIII é quando as tecnologias vão estar cada vez mais presentes no campo e ocorre a substituição da força de trabalho humana pelo maquinário. E aí, fechando a nossa aula, nós verificamos que as diferentes atividades econômicas do campo geram diferentes paisagens
também. E aí a gente verificou que na agricultura tradicional a gente vai ter maior presença de trabalhadores, enquanto na agricultura moderna há mais presença de máquinas. Na pecuária tradicional, o gado é criado solto. Na pecuária moderna, o gado já é criado em sistema de confinamento. E as outras criações de animais geram outras paisagens rurais. Por fim, o extrativismo, que também é considerado uma atividade do espaço rural, ele acaba gerando ali buracos, porque ele vai escavar o solo, ele vai ali modificar o relevo, tirando também a cobertura vegetal. Então, vai causar uma nova paisagem rural. Não esqueçam que vocês podem estar nos seguindo nas redes sociais, no canal do YouTube, @ContraturnoDigital. Estamos aqui finalizando mais uma aula do nosso projeto Contraturno Digital e espero encontrar vocês numa próxima. Tchau, tchau!